Oi pessoal, aqui é a Renata Souza do Já Que É Pra Falar e hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês a minha experiência com a alfabetização de adultos. Bom, eu já trabalhava com criança há algum tempo, com aulas de reforço e com alfabetização, até que um dia uma senhora aqui do meu bairro, a Maria, me parou na rua e falou assim: Renata, eu sei que você dá aula para as crianças e eu tenho muita vontade de aprender a ler, eu queria saber se você não pode me dar aula. E ela já foi tirando os documentos dela e me contando a sua história. Eu não tinha experiência nenhuma com adultos, eu não sabia se eu era apta para isso, mas eu fiquei muito mexida com a história dela, né? A Maria foi criada num orfanato, nunca conheceu os pais e aos 12 anos ela foi morar na rua. E a vida foi levando ela para outros caminhos e ela nunca conseguiu estudar. Só agora, já com 56 anos, é que ela teve um tempo e viu a oportunidade de conseguir aprender a ler e aquilo mexeu muito comigo. E eu falei: Maria, vamos tentar, né? A gente marcou um horário na minha casa e ela veio. Agora em março faz um ano que a gente tá tendo aula, ela vem 2 vezes por semana, agora ela já sabe ler e a turma aumentou muito, assim. Outras pessoas chegaram em mim, algumas através delas, outras moradoras aqui da rua mesmo. E a turma foi aumentando. E eu não consigo nem explicar direito o quanto isso me transformou, assim. Como educadora, claro, porque eu aprendi muito nesse processo, mas sobretudo como pessoa, assim. É impressionante de ver a história de resiliência dessas mulheres. Eu digo mulheres porque eu tenho alunos homens também, mas as mulheres são a maioria e a história delas é muito parecida. Sobretudo são mulheres que trabalharam desde cedo, casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo, ou mulheres que nem a Maria, que a vida foi levando de um lado para o outro, sem nunca ter a oportunidade de estudar, e agora, quando elas alcançaram determinada idade, é que elas, movidas por essa vontade muito grande de conseguir ler, elas resolveram encarar esse desafio. E para mim tem sido muito gratificante, assim. No final do ano passado eu fiz uma viagem para o sul de Minas Gerais. Eu estava buscando conhecer as minhas raízes, assim, a cidade onde a minha mãe cresceu. E eu conheci uma senhora lá, Dona Antônia, de 93 anos, e nós estávamos conversando sobre outras coisas. Ela foi amiga da minha avó, e aí num determinado ponto da conversa ela falou assim: Renata, uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida é de não ter aprendido a ler. Ela começou a trabalhar muito cedo na plantação de café com 7 anos, e ela nunca foi pra escola, e aí ela falou pra mim: hoje a minha visão já não tá muito boa, eu já não tenho mais a mente muito boa, eu já não consigo mais, mas eu me arrependo muito de não ter aprendido a ler antes, de não ter ido atrás disso quando eu tive a oportunidade. E eu voltei para São Paulo pensando nisso, pensando nas minhas alunas e pensando quanto isso se repete por esse Brasilzão, né? O Ibope mostrou ano passado que 27% dos brasileiros acima de 15 anos não sabem ler nem escrever. E a gente precisa fazer muito pouco para conseguir mudar isso. Eu acho assim, se você tem um tio, uma tia, um amigo, um vizinho ou a própria avó que não sabe ler, se permita essa experiência. Não se preocupa muito com o método. Eu também não sou educadora de formação, mas com o tempo eu fui desenvolvendo o meu próprio método. Chama essa pessoa para passar 1 hora por semana com você e vai mostrando para ela aos poucos o A, E, I, O, U, o Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Sente o ritmo dela para depois começar a formar as palavras. Vocês não têm ideia do quanto isso é gratificante. É uma troca muito bonita. E você vê que é preciso muito pouco para mudar algumas realidades. Eu não consigo explicar o que a gente sente quando uma pessoa lê a sua primeira palavra pela primeira vez e depois te olha nos olhos, sabe? Com aqueles olhos de brilho, de agradecimento, e o quanto a autoestima da pessoa, ela renasce, assim. Isso transforma qualquer um. Eu não sei dizer um dia que eu entro nessas aulas e eu saio sendo a mesma pessoa, porque é um processo de troca muito intenso. Então hoje eu queria convidar vocês para essa experiência. Tentem ensinar alguém a ler, alguém próximo, um parente, um vizinho, um amigo. Tentem essa experiência e depois me contem como foi. Eu tenho certeza que vai ser um processo de troca muito legal. É isso, um beijo!